Você já se imaginou não ser digno ou merecedor dos planos que Deus tem para você, ou até mesmo dos teus próprios planos para a tua vida? Essa foi a história de Saul também. Saul não se achava merecedor, mas mesmo assim, quando ele foi buscar jumentos para ajudar o seu próprio pai, Deus o chamou e ele virou rei de Israel a partir dali. Essa foi a história de Saul, foi isso que aconteceu com ele, é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Amém? Hoje nós vamos dar sequência e vamos inclusive finalizar a nossa série chamada A Recompensa Sobrenatural do Pós-Guerra, onde estamos falando sobre as recompensas que Deus nos dá e como que nós devemos nos comportar com ela. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Saul, que recebeu uma recompensa até mesmo inesperada. Ele não esperava uma recompensa daquele tamanho, mas ele recebeu e ele usufruiu dela por muitos anos de sua vida. Mas mesmo assim, tem um alerta no final. Se você conhece a história de Saul, você sabe bem disso. Então hoje nós vamos refletir e meditar um pouco nessa palavra. Amém? Então vamos embora para a palavra, sem mais delongas. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. A palavra de Deus diz o seguinte, ó. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aí, clica aí no sininho para que você receba notificações toda vez que nós tivermos novos vídeos, amém? Vamos lá. 1 Samuel 9, 21. E Saul respondeu e disse: Não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então falas tu assim comigo? E Samuel tomou Saul e o seu servo e os trouxe ao salão de visitas e fez com que se assentassem no principal lugar, no meio daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Depois disso eles almoçaram, Saul dormiu lá, e aí vamos pular agora para o capítulo 10, versículo 6. Versículo 6. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e será transformado em um outro homem. E será que, quando estes sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião? Pois Deus está contigo. Versículo 9, agora rapidinho, só para finalizar. E assim foi que, quando ele virou as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe deu um outro coração, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Até aqui tá bom. Se você não conhece a história de Saul, só para contextualizar, para que você entenda bem, Saul foi um homem escolhido por Deus. Os homens da época de Israel estavam pedindo por um Deus, eles estavam querendo ter um Deus. A gente estava aqui num momento, né, histórico, era um momento que na prática era um momento que Deus era o rei da história, e normalmente Deus falava através dos seus profetas, que nessa época que o seu principal profeta era Samuel. Então Samuel era um profeta de Deus que representava os desejos de Deus. Então toda vez que existiam conflitos políticos, geográficos e tudo mais, as pessoas recorriam a Samuel. Samuel orava e Deus falava com Samuel para ele liderar o povo. Então Samuel era um homem usado por Deus, que era considerado um maior profeta. Então, ele era como se fosse a maior figura da época. Ele não era exatamente um presidente, ele não tinha um cargo político, mas ele era o profeta que liderava o povo a partir das direções de Deus. Agora, a partir desse momento, o povo de Israel começa a pedir um rei para Deus. E aí eles começam a pedir isso para Samuel. Samuel, fala para Deus escolher um rei e tudo mais. E Samuel começa até a se irritar com aquela situação, mas Deus chega para Samuel e fala: Samuel, fica tranquilo, eu já escolhi um rei para Israel. E depois Samuel percebe que isso inclusive já estava nos planos de Deus. Mas no final da história, Saul é esse homem escolhido. E aí a Bíblia nos conta um pouco antes, ainda aqui no capítulo 9, que Saul estava simplesmente buscando alguns jumentos. O pai dele perde alguns jumentos e chega e fala: Saul, vai lá procura esses jumentos. E aí ele vai junto com outro servo, começa a procurar os jumentos, fica muito tempo, né? Chega e vai muito longe procurando os jumentos, não encontra, até que ele chega um momento que ele fala pro servo: será que não é melhor a gente voltar? Porque a gente já está muito tempo longe, já estamos bem distantes, daqui a pouco meu pai vai parar de se preocupar com as jumentas, vai se preocupar com a gente. E aí o homem fala: não, mas ó, ali se a gente for um pouquinho mais além, a gente vai chegar num lugar ali que dizem que tem um profeta de Deus, e talvez esse homem possa nos ajudar, a gente não pode voltar sem nada. E aí Saul decide um pouco além, encontra o profeta Samuel, e quando ele chega lá, Deus já tinha falado com Samuel que Saul apareceria. E no final da história, Samuel chega para Saul e fala:
Saul, a partir de agora fica tranquilo, porque ó, as tuas ovelhas já foram encontradas e você tem que ficar aqui um tempinho que eu vou te mostrar tudo que Deus tem para você e tudo que está no teu coração. Então ali ele começa a revelar os planos do coração de Saul e além disso ele mostra que Deus tinha uma recompensa muito além do que ele buscava. Ou seja, o que Saul buscava nesse momento? Saul só queria as jumentas dele de volta. Os planos do coração de Saul era ter as jumentas de volta. E isso me faz refletir sobre um ponto muito importante, que é, primeiro, Saul estava sendo obediente ao pai dele. Segundo, Saul estava apenas com um desejo no coração relativamente simples, ele só queria as suas jumentas de volta. Mas Deus já tinha preparado algo muito maior para ele e para o povo, que ele seria rei a partir dali. Então isso me faz refletir sobre, muitas vezes, a forma que nós entregamos os desejos do nosso coração para Deus. Você já parou para pensar que hoje você pode estar orando apenas por uma porta profissional, apenas por um filho, apenas por um marido, por uma esposa, apenas por uma bênção na tua família? Às vezes você está orando apenas por uma bênção na tua igreja ou no teu círculo social, mas Deus às vezes já preparou uma bênção muito maior. Isaías 55 nos revela que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então às vezes nós temos planos e tá tudo bem. Provérbios nos fala que o coração do homem pode fazer planos, mas o futuro a Deus pertence. Ou seja, nós podemos fazer planos, nós temos sim que entregar esses planos para Deus. Salmos 37:5 também nos revela que se nós nos contentarmos em Deus, se nós nos deleitarmos em Deus, Deus realizará sim os desejos do nosso coração, mas muitas vezes a recompensa de verdade ela é muito maior do que apenas os desejos do nosso coração. Ou seja, quando nós passamos por batalhas, quando nós passamos por provações e provamos ter um coração de fato pronto para cumprir a obra de Deus, muitas vezes Deus cumpre o que Ele quer na nossa vida, mas Ele não apenas nos entrega o que nós queremos, Ele nos dá muito mais. Porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E é isso que aconteceu aqui na vida de Saul. Então, às vezes, você, por exemplo, está orando apenas por uma bênção em uma área específica e Deus já tem uma bênção muito maior preparada sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios, e você não tem ideia do tamanho e da proporção que isso pode gerar. Amém? E recebe essa unção aí em nome de Jesus, se você crê nisso. Então, na prática, quando Deus mostra para Saul que ele já tinha um plano muito maior, Deus chega e entrega aquela recompensa para Saul através do profeta Samuel. Então, o capítulo 10 nos revela que Samuel chega, unge Saul e dá para ele uma série de sinais. Porque Saul ele recebe ali uma recompensa que é tão grande que o próprio entendimento dele não tinha capacidade de entender e de aceitar aquilo. Então, quando você recebe algo muito grande, normalmente esse algo muito grande, ele vem acompanhado de alguns sinais específicos para que você consiga crer, principalmente espiritualmente falando. Então, Samuel chega e dá vários sinais. Ele fala, ó, você vai passar por lá, vão aparecer 3 homens, alguns com 2, eles vão te dar 2 pães e tal, não sei o quê, depois você vai passar por tal lugar, fulano, vai acontecer isso. Ele dá uma série de sinais que vai acontecer e o último sinal ele fala, ó, você vai passar por alguns homens que eles vão passar com umas harpas, com umas flautas e eles vão começar a profetizar. Eles são profetas, esses homens. E aí eles vão começar a profetizar e de repente você vai ver que o teu espírito vai ser tomado pelo Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus vai vir sobre você e você vai começar a profetizar, coisa que você nunca fez. E aí você vai começar a entender um pouquinho mais do que eu estou te falando através desses sinais que Deus vai te dar. Então, o profeta dá esses sinais, os sinais acontecem, a Bíblia diz que os sinais se cumprem e ali, a partir dali, o Espírito de Deus repousa sobre Saul e o coração de Deus e o coração dele também é transformado. Ou seja, ele é transformado no espírito e no coração, ou seja, na alma, e a partir dali ele começa a reinar sobre o povo de Israel. Então aqui a gente vê como que a recompensa de Deus pode ser muito, mas muito maior do que o que nós pedimos e imaginamos. Mas nós conhecemos o final dessa história. Se você não conhece o final da história de Saul, no final das contas, pouco depois de 2 anos de que isso aqui aconteceu, Deus escolheu um outro rei para substituir Saul, que foi Davi, inclusive, simplesmente porque Saul não foi obediente. Saul desobedeceu 2 vezes as ordens de Samuel e de Deus, e por isso Deus rechaçou ele do governo. Mesmo assim, ele ainda ficou alguns anos depois, enquanto Davi estava sendo forjado e preparado. Mas no final da vida dele, ele acabou sendo morto, ele acabou inclusive se suicidando no meio da batalha, no meio de uma batalha. Seus filhos morreram, toda a sua geração morreu. Depois um dos seus filhos até seguiu num dos reinos, mas depois Davi também
começou a reinar no lugar de tudo em Israel. E no final das contas, tudo que ele tinha, inclusive a sua descendência, não foi à frente. Então, no final das contas, tudo que Deus escolheu para ele, ele acabou com tudo. Ou seja, ele recebeu uma recompensa sobrenatural, mas no final das contas, por não ter guardado o coração obediente, ele não conseguiu preservar e perseverar naquele propósito de Deus. Inclusive, um pouco mais à frente, em 1 Samuel capítulo 15, depois você lê lá, se não me engano, no versículo 22 e 23, Samuel chega para Saul, depois que ele é desobediente, e fala: por acaso vale mais um coração obediente do que sacrifício, um coração obediente ou sacrifícios? Porque ali Saul tenta usar o argumento de que ele queria sacrificar para Deus, mas no final das contas ele é desobediente. Então, muito mais vale um coração obediente do que sacrificar. Às vezes você está querendo hoje se sacrificar por uma causa que você acha que é para Deus. Por uma coisa, de repente, na sua igreja, por uma coisa no ministério, por uma coisa até mesmo no seu trabalho. Você acha que você está ajudando as pessoas, você acha que você está fazendo algo para Deus, mas na verdade você talvez por isso esteja deixando de obedecer algo que Deus já te chamou para fazer. Amém? Então, duas lições que a gente precisa tirar desse vídeo e até mesmo dessa série como um todo. Primeiro, a recompensa, ela é sobrenatural e por ser sobrenatural, na maioria das vezes ela é muito maior do que nós pedimos e imaginamos, mas também nós precisamos, depois dessa recompensa e ao longo dela, guardar o nosso coração, porque mais vale um coração obediente do que um coração sacrificial. Amém? Então, espero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar para a gente finalizar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já preparou sobre nós. Senhor, nos mostra os Teus planos que são muito maiores do que os nossos, Pai. Realiza, sim, os desejos do nosso coração. Pai, nos permite viver a plenitude, Pai, do que nós cremos e queremos, mas, Senhor, acima disso tudo, realiza os Teus desejos e planos na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, nos mostra aquilo que nós não enxergamos e nos permita viver os melhores dias sobrenaturais da nossa vida, mas, sobretudo, guarda o nosso coração contigo, Pai. Depositamos o nosso coração a Ti e Te pedimos, como Provérbios nos ensina, guarda o Teu coração, para que nós não nos desviemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até semana que vem, até o mês que vem, até a próxima série.